nota. Se te queixa do pouco que te garante a vida, pensa na criancinha que adoeceu com fome, no amigo sem trabalho, criando os filhos sem pão, na mulher esmolando para o filho doente. Reflete nos que sofrem muito mais que nós mesmos, e meditando em ti, darás graças a Deus. Do médico Francisco Xavier, no livro Assim Viverás, Manuel. Reconhecerás, choras em contratempos de vida familiar. Pensa, porém, nos outros que sofrem sem amigos. Recorda os mutilados que precisam de apoio. Medita nos doentes que vagueiam sem teto. Socorre os que agonizam na estrada da noite. E reconhecerás quanto já és feliz. No nosso irmão Francisco Xavier, psicografia, pelo Espírito Emmanuel, luz e vida. Diante dessa página que nos foi trazida, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai, Jesus, nosso irmão maior, nossos mentores que estão ao nosso lado, nossos amigos, simpatizantes, e agradecer a Deus pela oportunidade da vida, pela perseverança e aplicação de tudo aquilo que a gente aprendeu, está aprendendo dentro da doutrina espírita, que não fique somente armazenado no conhecimento, mas que seja praticado o amor ao próximo, a esperança de dias melhores, o socorro daqueles que necessitam, como disse a página, que possamos, Senhor, absorver esse estudo que a nossa irmã Luciana trouxe para nós, o melhor, e sermos felizes e procurar fazer felizes a todos aqueles que nos rodeiam, em harmonia, em paz, em equilíbrio, e que seja feita a sua vontade, Senhor, de luz e de amor. Louvado seja Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Sempre uma alegria, uma satisfação estar aqui, nesse ponto de luz, em Itaipuaçu. E agradeço desde já o convite, a oportunidade do trabalho, mas principalmente a oportunidade de divulgar a doutrina do Cristo Consolador. Fico muito feliz em estar numa casa espírita recheada, cheia, de salão lindo, florido, todos dizendo sim para Jesus, todos dizendo sim para o Evangelho. Parabéns a cada um que fez essa escolha na noite de hoje. Bem, meus irmãos, existem muitos vultos espíritas, muitos expoentes espíritas que passaram pelo plano terreno, passaram pela existência física e mesmo após o seu desencarne, continuam trazendo informações e contribuições importantíssimas para todos nós espíritas e também para a divulgação, o crescimento e evolução da doutrina consoladora. Como, por exemplo, Herculano Pires, Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda, Batuíra, Caimbá Schupel, Irmã Sheila, Meimei, Alta de Souza, dentre tantos outros. E ainda aqui, pertinho de nós, nos ajudando e nos auxiliando bastante, nós temos nós temos Arthur Valadares, nós temos Haroldo Dutra Dias, nós temos Divaldo Pereira Franco, nós temos Raul Teixeira, que nos ajudam bastante através das lives, através das conferências que eles apresentam para nós, sempre trazendo informações, conteúdos e ensinamentos importantes para todos nós espíritas que somos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida e obra dessa sumidade feminina chamada Amélia Rodrigues. E o tema do estudo da nossa noite é Amélia Rodrigues e o Trigo de Deus.
Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues. Ela nasceu em 26 de maio de 1861. Ela nasceu em uma fazenda, na Fazenda Campos, situada na freguesia de Oliveira, nos Campinhos, um pequeno município próximo a Santo Amaro da Purificação, no estado da Bahia. Desde tenra idade, no iníciozinho da sua infância, ela já demonstrava uma elevada condição espiritual, tendo começado a ser educada, inclusive, por um primo, que era cônego. Ela foi alfabetizada por ele e, aos 12 anos de idade, ela já falava fluentemente o inglês, o francês e o alemão. Na mesma ocasião, ela já iniciava a escrita dos primeiros versos, formando lindas poesias, aos 12 anos de idade. Ela vivia entre os engenhos, porque os engenhos eram o trabalho em que o pai executava, e ela estava sempre perto, próximo do pai, enquanto o pai trabalhava. Possuía uma posição diferenciada, tanto na sociedade quanto na família. Todos os olhares eram voltados para ela, porque era uma menina diferenciada, era uma menina especial. Quando as pessoas olhavam para ela, de acordo com o que ela falava, de acordo com os pensamentos dela, as pessoas comentavam: nossa, essa menina sabia, essa menina tem algo a mais, né? Ela é muito esperta, está muito além do seu tempo. Ela possuía uma vocação inata para o magistério. Ela matriculou-se no colégio mantido pela professora Cândida Álvares dos Santos, em Arraial da Lapa, um pequeno município próximo a Santo Amaro da Purificação. Ela se formou em professora, mas naquela época não tinha curso normal, não tinha um curso de magistério. Ela, aos 17 anos, ela concluiu a sua formação e já encontrava-se apta a lecionar. Ela trabalhou durante um tempo e prestou um concurso. Ela passou nesse concurso, ela foi aprovada e passou a dar aula em Santo Amaro da Purificação, em uma escola, por 8 anos consecutivos. E foi uma exímia professora. Ela se destacava no trabalho em que ela fazia. Em 1891, duas situações aconteceram, uma positiva e uma negativa. Nesse ano, em 1891, ela, por mérito próprio, até por conta da sua condição profissional, era uma excelente professora, uma excelente educadora, ela, por mérito próprio, ela conseguiu ser transferida para a Escola Central do bairro Santo Antônio, em Salvador. E lá ela trabalhou durante bastante tempo. Só que nesse mesmo ano, em 1891, ela perde o seu pai. O seu pai desencarna. Então, na mesma ocasião em que ela recebe uma proposta de emprego que vai dar a ela a oportunidade de vivenciar, novas oportunidades, novos momentos na vida dela profissional, ela perde o seu pai no mesmo ano. Em 1905, um de seus alunos, ainda adolescente, ele foi selecionado para dar aula de inglês pelo método do filósofo Herbert Spencer, que nasceu em 1820 e desencarnou em 1903. Ele era filósofo, biólogo e um antropólogo inglês. A professora Amélia, ela não só ajudou a compreender o pensamento daquele filósofo, como também complementou o seu aprendizado. E uma grande curiosidade: nesta mesma época, enquanto professora, a sua sala de aula era lotada de crianças, de alunos, de estudantes matriculados naquela instituição. Mas ela diariamente, ela abria a porta da sala de aula e liberava a entrada. Ele liberava a entrada de uma criança, um menino de aproximadamente 5, 6 anos de idade. E ele entrava na sala de aula todos os dias, interagia,
lia, participava, ficava sentado no cantinho da sala de aula e era muito assíduo, tinha assiduidade nas suas aulas. E a professora Amélia, ela foi muito importante para essa criança, porque essa criança se tornou um homem muito grato a essa mestra, e ele se tornou um deputado estadual, chamado Aloísio Guilherme da Silva. Bem, ela foi uma notável professora. Ela também foi uma poetisa emérita, além de escritora e teatróloga consagrada, um legítimo expoente cultural das letras no estado da Bahia. Ela escreveu aproximadamente 34 peças. Dentre elas, 2 se destacaram, foram as que tiveram maior fama, maior destaque. Uma delas é Fausta e a outra, Natividade. Ela também, em vida, escreveu algumas obras literárias. Em vida, ela escreveu algumas obras didáticas, alguns romances e também algumas obras para literatura infantil. A professora Amélia era uma católica apostólica romana fervorosa. Em nenhum momento da sua existência no plano físico, ela falava sobre o espiritismo, frequentava algum local, fazia algum tipo de leitura referente à doutrina espírita. Ela sempre foi católica. E ela fundou a Liga das Senhoras Católicas, onde haviam encontros semanais e elas falavam sobre religião, sobre ações solidárias, sobre trabalhos que poderiam ser destinados a causas solidárias e de caridade. Bem, além de mostrar claramente a sua ideologia abolicionista, ela também aproveitava o seu tempo disponível com a literatura e com o jornalismo. E ela colaborou bastante com publicações religiosas em algumas revistas. Uma delas foi a revista O Mensageiro da Fé, depois na revista A Paladina, que curiosamente era uma revista escrita somente por mulheres. Todos os artigos da revista Paladina eram assinados por mulheres, e mais à frente ela trouxe também contribuições na revista A Voz. Ela criou também algumas revistas em Salvador, que foram de autoria dela. Possuía uma vida ilibada, fervorosa pelas causas católicas e também uma das maiores batalhadoras para a criação do Liceu Salesiano em Salvador. Então percebam que era uma mulher à frente do seu tempo, proativa, com ideias, e sempre à frente de toda aquela sociedade que vivia na época. Uma mulher muito especial, um espírito de um outro patamar, de um outro nível. Amélia Rodrigues e Fénelon. Qual a relação entre os dois? Lembrando que Fénelon nasceu em 1651 e desencarnou em 1715. Os dois têm algumas coisas em comum e vou destacar uma delas na noite de hoje. Fénelon, ele era um teólogo católico, um poeta e também um escritor francês. E de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, lá encontra-se essa frase: educar é formar homens de bem e não apenas instruí-los. Todos os dois, eles tinham o mesmo pensamento, na mesma sintonia, na mesma vibração. Eles acreditavam que para educar não era apenas transmitir conhecimento, transmitir instrução, não era somente o lado cognitivo do ensino versus aprendizagem. Não. A educação, ela precisava acontecer como um todo, na sua totalidade. Falar sobre moral, falar sobre civismo, falar sobre os bons costumes, era isso. Uma educação integral. Era o que ambos visavam para a educação. No início do século XX, tudo mudou. Inclusive,
a nossa querida professora Amélia também se mudou. Ela sai de Salvador e veio para o Rio de Janeiro, que na época era a capital da República. Chegando aqui, uma mulher nordestina, extremamente inteligente, todos os olhares ficaram voltados para ela, principalmente o grupo masculino que trabalhava com jornalismo e com a literatura, que era a maioria. A maioria eram homens. E ela, essa sumidade feminina, com todo esse potencial chegando naquele ambiente, chamava a atenção de todos. E ela fazia recitais. Esses recitais que ela fazia era para arrecadar recursos para a ação solidária que ela, juntamente com o padre Albert, executava na igreja da região e também no colégio onde ela trabalhava, que era o Colégio Santa Rosa, aqui pertinho da gente, em Niterói. Então ela foi nossa vizinha, moradora de Niterói, trabalhou no Colégio Santa Rosa e tinha essa prática do trabalho voluntário, juntamente com o padre Albert, fazendo ações solidárias, né, e praticando o bem. E ela, por conta de toda a sua sabedoria e construção de poesias, ela recitava e arrecadava fundos justamente para poder contribuir com a igreja e com a escola onde ela lecionava. Bem, a professora Amélia Rodrigues, ela admirava algumas mulheres, algumas poetisas de sua época, como, por exemplo, Gabriela Mistral, Maria Amália Vaz, Alta de Souza, Rodovia das Rimas, em que eu estive aqui, inclusive trazendo um pouquinho da sua história, e Anália Franco. Gabriela Mistral era uma chilena que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura no ano de 1945. E ela se equiparava muito a Maria Amália Vaz, que foi uma das primeiras poetisas portuguesas. E se equiparava em que sentido? Porque todo o momento em que elas realizavam a construção de uma poesia, toda a métrica, toda a escrita de cada verso, de cada estrofe, de cada poesia no seu contexto, eram muito parecidas. Elas trabalhavam da mesma forma, de uma forma muito similar. Durante os meus estudos, durante as pesquisas que eu fiz sobre a professora Amélia, eu percebi que em algumas obras literárias e em alguns textos, ela sempre aparece juntinho de Anália Franco, que é também uma sumidade feminina carioca, nascida no Rio de Janeiro em 1853. Uma poetisa também muito especial, que fala de amor, que fala sobre natureza, que fala sobre os mares. Ela é voltada para essa temática. Amélia apreciava a Alta de Souza. Alta de Souza, assim como a própria Amélia, também iniciou a sua vida na literatura muito cedinho, por volta dos 11, 12 anos também. Então, era uma menina de muita sabedoria. E a Amélia, então, Amélia Rodrigues, ela passou a despertar os olhares para Alta de Souza, que nasceu em 1876. E ela oferece um soneto, presenteia a nossa querida Alta de Souza com um soneto, prepara, né, e entrega. Esse soneto tem como título A Abadesa da Lapa. Vamos ao soneto. A soldadesca enfrene, alucinada, sedenta de ódio, horrível de furor, com um tufão de ódio e de terror, corre pela cidade consternada, e rouba e mata e vai desenfreada contra as portas da casa do Senhor, onde viceja da pureza a flor, pelos anjos do céu custodiada. Voa a madeira aos golpes da alavanca da tuba vil, mas a segunda porta uma figura surge doce e branca, é só Joana, que a passagem corta. Mate-se a freira, e logo a entrada franca faz-se por cima da abadesa morta. Esse soneto ele foi escrito em outubro de 1894
por Amélia Rodrigues. Essa abadesa que aparece no soneto é Joana Angélica de Jesus, que nasceu em 1761 e desencarnou em 1822, uma das reencarnações de Joana de Ângeles. Joana Angélica de Jesus era uma religiosa, foi a primeira heroína da independência do Brasil na Bahia. Ela morreu na frente do seu quarto com um golpe de baioneta dentro do convento da Lapa. Portanto, Joana Angélica de Jesus é a abadesa da Lapa, no qual Amélia Rodrigues se refere. Abadesa quer dizer superiora do convento. E uma baioneta é um tipo de faca, um tipo de punhal. Jesus é a porta da libertação que auspicia ventura. Essa frase é de Amélia Rodrigues. A imagem, né? Falha técnica. Agora, problemas técnicos. Vamos continuar. Jesus é a porta de libertação que auspicia ventura. Essa frase é uma frase de Amélia Rodrigues. Sabemos que Jesus é o nosso mestre, modelo e guia, né? Jesus, ele é por nós, ele está por nós. Né? Então, todas as vezes que nós fazemos a escolha de termos Jesus em nossos corações, em nossos pensamentos, tudo se torna mais fácil, não é mesmo? Nossa vida se torna mais equilibrada, nós nos tornamos pessoas mais felizes, porque nós temos Jesus em nossos pensamentos, em nossos corações. E isso é fundamental, principalmente quando nós fazemos essa escolha. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele auspicia, a porta de libertação que auspicia a aventura. E não é uma portinha entreaberta, não. É uma porta escancarada. Para todos adentrarem, basta nós querermos. E nesse momento, eu me lembro de uma máxima da nossa benfeitora Neném, em que ela diz: Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Então, muitas das vezes a gente fica procurando situações e soluções para a nossa vida, fica batendo cabeça, como diz aí as pessoas, né? Fica batendo cabeça sem encontrar um norte, sem encontrar um farol. E o caminho qual é? O farol, quem é? É Deus. Deus é o caminho. Ele é o olho que tudo sabe, é o olho que tudo vê. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Então, quando nós temos Deus como nosso foco, como nosso horizonte, e nós o seguimos, nós trazemos só benfeitorias para nós, só coisas positivas para o nosso dia a dia, para os nossos pensamentos. Não vamos ter tempo de pensar naquilo que é ruim, naquilo que é negativo para a nossa vida. Amélia Rodrigues era uma feminista, mas feminista no sentido cristão, porque tudo que ela pensava, tudo que ela idealizava, ela colocava Jesus, o Ser Supremo, à frente de tudo. Por ser religiosa, muito católica, era assim que ela agia com frequência. Ela viveu momentos de transformações muito grandes no Brasil e no mundo. Por quê? Porque ela passou pelo ano de 1888, o ano da abolição da escravatura.
Ela passou pelo ano de 1889, o ano da proclamação da República. Portanto, ela passou por esses momentos difíceis de perseguição aos negros e de perseguição às mulheres. Mas ela era uma grande defensora das mulheres e ela pregava a oportunidade, os direitos tanto dos homens quanto das mulheres serem iguais. Ela procurava sempre essa oportunidade. Com todas as dificuldades, ela sempre corria atrás de ter entre os homens e mulheres, oportunidades iguais. E vale lembrar, inclusive, nós tivemos na semana passada as eleições, não foi mesmo? Só mesmo a título de curiosidade. Nos Estados Unidos, as mulheres passaram a votar, a ter o direito de voto, somente em 1920. E aqui no Brasil, 12 anos depois, em 1932. Portanto, percebam que as mulheres não tinham todos os seus direitos garantidos. Eram muito privadas de muitas coisas, de muitas decisões, de muitas realizações no seu dia a dia. Está aí um grande exemplo, inclusive. Então, os direitos femininos eram muito poucos naquela época. Ela lutava pelos direitos dessas mulheres na sociedade e lutou muito, sem exagero, sem fanatismo algum. E ela lutava, inclusive, por essa igualdade entre os homens e mulheres nos aspectos social, moral e também por uma ótica cristã. Pestalozzi e Kardec. O que os dois têm em comum com a nossa querida professora Amélia? Muitas coisas em comum. E hoje eu vou ressaltar uma delas. Johann Henrique Pestalozzi, que nasceu em 1746 e desencarnou em 1827, Hippolyte Léon Denis Arrival, que nasceu em 1804 e desencarnou em 1861. Ela possuía um pensamento semelhante a Pestalozzi e a Kardec, que pregava por uma educação integral. Não se limitava à absorção de conhecimento, não se limitava apenas à parte cognitiva, mas sim a uma educação integral. Educar é fundamental, diz a Amélia. Não apenas instruir, dar instrução. Educar, todos nós somos educadores. Cada um de nós. Eu, a senhora, todos nós, sem exceção. E a Amélia Rodrigues tem um pensamento, uma frase muito interessante em que ela diz: todos somos educadores. Educamos pelo que fazemos. Educamos com o que dizemos. Quem não educa no sentido positivo, edificando, educa no sentido negativo, danificando o caráter. E a gente pode resumir esse pensamento de Amélia Rodrigues com um ditado popular que a maioria de nós conhece, que é o exemplo arrasta. Todos nós que temos um grande conhecimento, seja ele qual for, conhecemos muitas obras literárias, falamos muito bem, fazemos ótimas leituras, temos um grande conhecimento teórico, mas não colocamos em prática, não exercitamos, como a irmã falou aqui no início da leitura da página em oração em que ela fez. Se nós não colocarmos em prática, de nada vai. Cai tudo por terra. Podemos falar bonito, ter as melhores colocações, os melhores pensamentos, sabemos de tudo, somos sabidos, mas na hora da prática de exercitar, tão difícil, é dificílimo, mas não é impossível. Todos nós somos capazes, a partir do momento que nós dizemos sim, que nós queremos, que nós desejamos essa mudança, essa transformação e colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. E é muito interessante isso, por quê? Porque todos nós precisamos aprender, precisamos a cada dia nos melhorar. É a reforma íntima diária, não é só através de uma leitura, são as leituras, o autoconhecimento, conhecimento intelectual, mas também a prática.
procurarmos praticar aquilo que nós aprendemos. Temos uma curiosidade da professora Amélia. Amélia era uma empreendedora e naquela época não existiam escolas mistas. Eram escolas só para meninos e escolas só para meninas. Mas ela foi a criadora de escolas particulares em Salvador, mistas, em que meninos e meninas estudavam juntas na mesma sala de aula. Mas não ficavam juntinhas na mesma sala de aula, não. Na sala de aula tinha o lado em que ficavam os meninos e do outro lado só as meninas. Mas ela foi ousada em criar uma escola particular com esse formato, com esse sistema. E foi muito feliz por isso. Temos as escolas mistas até os dias atuais. Bem, Amélia Rodrigues trabalhou durante muitos anos e chegou o momento em que ela se aposentou. Assim, não só como ela, mas como acredito que a maioria das pessoas, quando chega na aposentadoria, algumas pessoas descansam, sentem o prazer daquele momento, mas outras sentem um pouquinho de dificuldade, E foi o que aconteceu com ela. Ela sentiu muita dificuldade a partir do momento que ela parou de trabalhar e se viu ali à frente com as responsabilidades da vida doméstica, os compromissos da casa. Então ela descansou sim por alguns meses, mas ela retornou ao trabalho, retornou ao magistério de uma forma um pouco mais marcante. Ela retorna após alguns meses ao magistério, fundando o Instituto Maternal Maria Auxiliadora. Então, ela retorna aos trabalhos, fundando essa instituição, que mais tarde passa a se chamar Asilo dos Expostos. Asilo dos Expostos por quê? Porque nesse asilo tinha a Roda dos Expostos. E o que vem a ser a Roda dos Expostos? As famílias naquela época que não desejavam ou que não podiam criar os seus filhos, iam até essa roda, colocavam seus bebês, suas crianças, giravam a roda e a freira do Asilo dos Expostos recolhia o bebê para criar e educar. Esse Asilo dos Expostos, ele funcionou de 1726 até 1930. No ano de 2002, ele foi tombado pelo Patrimônio Histórico-Cultural do Estado da Bahia. Esse prédio, ele permanece no local até hoje, mantém essa estrutura como está na foto, até os dias atuais. Mas ela se tornou uma casa de eventos, uma casa de festas, onde tem festas de casamento, 15 anos, formaturas, enfim. A parte externa permanece da mesma forma, mas por dentro ela sofreu obra, e passou por toda uma reforma. O local é muito lindo e chama-se atualmente Pupileira, uma casa de festas na cidade de Salvador. Bem, em agosto de 1926, a nossa querida professora Amélia, ela desencarna aos 65 anos de idade, deixando a sua marca de trabalho inigualável junto à educação. Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco. Qual a relação entre eles três? Bem, ao chegar no plano espiritual, ela continuou o trabalho esclarecedor e educativo baseado no Evangelho de Jesus, fonte inspiradora de suas obras enquanto encarnada. Só que ela encontrou na espiritualidade a liberdade, uma maior expansão para que ela pudesse, enquanto espírito sedento de conhecimento, sedento de amor, dar maior vazão aos seus anseios mais nobres, sua ansiedade, suas curiosidades. E ela se aprofundou, então, na mensagem de Jesus. E, na atualidade, ela participa da Falange de Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco. Houve uma psicografia, através do médium baiano, revelando essa atuação de Amélia Rodrigues na atualidade. Pela psicografia do médium baiano, ela trouxe páginas de beleza intraduzível,
que abordam variados assuntos sobre o Evangelho. E o seu tema predileto, de onde a gente extrai lições edificantes, né, são maravilhosas, principalmente para aquelas pessoas que estão cansadas, que estão sobrecarregadas, que necessitam de uma orientação, que necessitam de um consolo. Então eu sempre penso que termos uma obra literária de Amélia Rodrigues na cabeceira é maravilhoso, porque tem as palavras certas, de uma forma objetiva e muito tranquila, né, para os momentos adequados no qual a gente está passando. Então ela é muito objetiva na sua fala, ela tem uma linguagem simples, sempre falando de Jesus e da possibilidade em que Ele, Jesus, a nossa luz, né, pode nos favorecer nos momentos de tormenta. Então ela tem uma leitura muito fácil, vale a pena adquirir. Pela psicografia de Divaldo, Amélia, ela trouxe 10 livros evangélicos, 2 livros infantis, 1.737 páginas dos livros e alguns outros textos em livros de mensagem. O escritor Álvaro Sispino, baseado em textos de Amélia, ele fez uma série evangélica com o título Pérolas. E o último livro que ela editou para Divaldo, um desses livros avulsos, tem como título Vivendo com Jesus. Então nós temos aí na imagem algumas páginas, algumas capas de livros da nossa professora Amélia que foram ditados a Divaldo, como Como Voltar à Primavera, Pelos Caminhos de Jesus, Primícias do Reino, Luz do Mundo e Trigo de Deus. Temos aqui os 2 livros infantis, O Semeador e o Vencedor, muito conhecidos nas salas de evangelização infanto-juvenil das casas espíritas, muito utilizados. Além de várias obras ditadas a Divaldo por espíritos diversos, contém mensagens avulsas do espírito Amélia Rodrigues. Então, existem esses livrinhos de bolso com mensagens que volta e meia, quando a gente abre um livrinho desse, tem mensagens de vários espíritos, inclusive da professora Amélia. Ela é autora do célebre Poema da Gratidão, que Divaldo recebeu em Buenos Aires, na Argentina, no dia 21 de novembro de 1962. Então, aquele poema maravilhoso, que ele recita no final de suas conferências, no final de suas palestras, que é incomparável. Ainda não vi uma pessoa que pudesse recitar com tamanha emoção o Poema da Gratidão. É de autoria da nossa professora Amélia Rodrigues. E ele recebeu, através da psicografia, em novembro de 1962, em Buenos Aires, na Argentina. Bem, o livro O Trigo de Deus faz parte do nosso tema. Não poderíamos deixar de falar sobre esse livro, que é um livro primoroso da nossa professora Amélia, e pelo menos falar um pouquinho, né? Dar um incentivo para cada um, para que possa de repente adquirir, né? E fazer a leitura do mesmo. No capítulo 15 deste livro, que tem como título Sofrimentos e Jesus, Amélia começa dizendo o seguinte: no processo da evolução, o sofrimento se destaca, adquirindo preponderância face aos constrangimentos e esforços que impõe a fim de ser superado. E aí vocês podem se perguntar: poxa, para que eu evolua, eu preciso sofrer? Para que eu evolua, eu preciso passar pelo sofrimento? É isso mesmo? É desse jeito, é dessa forma? E eu respondo sim, com todas as letras. Precisamos passar pelo sofrimento, precisamos passar pela tormenta, precisamos passar pelas pedras que tem no nosso caminho, com força, com foco e com determinação. Porque essas dificuldades é que fazem com que a gente amadureça,
amadureça os nossos pensamentos. Se a vida for muito linear, muito tênue, é muito fácil, é muito prático. A vida precisa ter altos e baixos, até para testar o nosso coração. E essas emoções, elas são importantes para nós, para a nossa evolução, enquanto espíritos encarnados que somos. Então, o sofrimento, ele é necessário para que a gente possa ter entusiasmo. É como se fosse uma alavanca que nos impulsiona para chegarmos lá no objetivo, mais adiante, né? Com força. Não, eu consigo, eu sou capaz. Né? Não tem nada que me detenha. Eu posso. Né? E não esmorecer na caminhada. Não desistir na caminhada. Existe um segundo parágrafo, tá aqui no meu caderninho. Ela continua dizendo nesse mesmo capítulo: predominando nas paisagens terrestres é ainda recurso de que se utilizam as leis da vida para frear a alucinação humana, retemperar o ânimo, aprimorar as arestas morais e trabalhar os metais das imperfeições que prevalecem na natureza dos seres. Então ela fala aqui sobre as paisagens terrestres, que são os nossos cenários, onde nós vivemos, que é ainda um recurso que se utiliza as leis da vida. Precisamos trabalhar as leis, né, da sabedoria, as leis morais, que fazem parte do nosso dia a dia, para frear a alucinação humana. A gente precisa seguir essas leis para frear todo aquele negativismo que volta e meia vem à nossa mente. Chega a nossa tela mental com muita força e nos desmorona muitas vezes. E a gente sente que está no fundo do poço. Poxa, eu não consigo, não sou capaz, está difícil para mim, não sou merecedor. E a gente acaba se inferiorizando diante de toda e qualquer circunstância. E ela diz aqui: retemperar o ânimo é termos bom ânimo, é termos força, dedicação para aquilo que nós almejamos. Não fraquejar, não esmorecer. E ela ainda diz: aprimorar as arestas morais e trabalhar os metais das imperfeições. Todos nós somos espíritos imperfeitos, espíritos em construção, que estamos a cada dia nos aperfeiçoando mais e mais, para que a gente se torne um espírito melhor. É um trabalho diário, um trabalho contínuo, todos os dias um pouquinho, para que a gente possa conquistar esse objetivo, não é mesmo? Então, que a gente tenha essa força de vontade, esse bom ânimo para darmos continuidade àquilo que nós viemos fazer, que nós rogamos e imploramos por essa oportunidade única e maravilhosa que é essa existência. Bem, nós estamos no momento dos meses coloridos, vocês já perceberam? Passamos pelo setembro amarelo, estamos no outubro rosa, vamos agora chegar no novembro azul, cada um com sua temática, com a sua defesa em relação a algum tema específico. Vamos falar um pouquinho sobre o setembro amarelo. Terminou há poucos dias atrás. É um momento em que todos nós precisamos ter coragem. A palavra é coragem. De levantar a mão e dizer: eu preciso de ajuda. Eu preciso de socorro. E certamente, quem estiver em torno de nós vai estar com a mão estendida, com o ombro amigo, o olhar amoroso, o ouvido com uma boa escuta, aquele abraço afetuoso para nos oferecer. Então, que nós possamos tirar as nossas couraças, que nós possamos tirar as nossas máscaras e pedir socorro, sim. Nós precisamos de ajuda sempre. Nós não conseguimos viver sozinhos. Existem, inclusive, atividades que trabalham as nossas emoções, que nos motivam, como, por exemplo, ouvir uma boa música com uma letra edificante, praticar algum hobby, tocar algum instrumento, dançar, participar de uma festa, enfim, fazer algo que possa trazer para nós bons pensamentos,
trabalhar e revigorar as nossas emoções. Existe a lei da vibração, a lei da atração. Então, tudo aquilo que a gente pensa que seja em prol do nosso benefício físico e do nosso benefício espiritual, é importante que nós tenhamos. Então, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Todos nós, sem exceção, precisamos dar ajudinha, seja no âmbito familiar, seja no âmbito do trabalho, né, na parte profissional, entre os vizinhos, na sociedade em si, na casa espírita. Nós precisamos uns dos outros. É um ambiente familiar, é um trabalho de equipe. Para que isso tudo aqui se torne possível numa noite de sábado, é um trabalho de muitas mãos, é um trabalho de muitos corações, para que isso tudo aqui dê certinho, se encaixe perfeitamente na noite de sábado no GECAL. Vir ao GECAL numa noite de sábado é a busca pela nossa paz, é a busca por Jesus. Procurar um dia da semana em que tenha um trabalho, um estudo do Evangelho no GECAL, é um trabalho em busca da luz, em busca de Jesus. Fazer o Evangelho no lar é um trabalho positivo também, que vai trazer alegria e benefícios maravilhosos para cada um de nós. Portanto, deixo aqui essa reflexão. E ainda finalizo dizendo que uma criança, quando vai a um parquinho e encontra uma gangorra, ela vai sentar em uma extremidade daquela gangorra, certo? Mas ela vai precisar de uma outra criança para sentar na outra extremidade. Se não tiver o outro amiguinho, o outro parceirinho, a brincadeira não vai se tornar divertida, porque a gangorra ela precisa subir e descer, subir e descer, para que seja legal a brincadeira. Caso contrário, qual a diversão de brincar sozinho numa gangorra? Não vai ter diversão nenhuma. Então nós precisamos uns dos outros, né? Não há dúvida disso. Bem, nós temos aqui essa imagem. Gostaria que vocês observassem com todo carinho. Nós podemos tirar daí dessa imagem muitas e muitas interpretações. Mas eu vou trazer uma delas, uma das quais eu bati o olho e foi o que me veio à mente quando eu observei. Nós temos ali um rapaz que está de blusinha amarela, né, sorridente, com a expressão leve, olhando aquela paisagem bonita, tirando foto. Ele está feliz, ele está bem, observando aquele cenário da natureza. Mas, por outro lado, nós temos ali um rapaz que está com a expressão pesada, fisionomia triste, observando aquele paredão cinzento. O que a gente pode observar? Aquele rapaz, ele não poderia mudar de poltrona? Ele não poderia vir para a poltrona do outro lado? Se as poltronas ainda estivessem ocupadas, nós não estamos. Tem poltrona disponível, tem poltrona vazia, e ele poderia estar sentado ali do outro lado com a mesma leveza que o rapaz ali de blusinha amarela, olhando aquela paisagem maravilhosa, tirando fotos, com um olhar leve e expressivo. Mas nós não sabemos o que está acontecendo com aquele amigo, com aquele irmão. Quando nós estamos gripados, o que automaticamente acontece conosco? A gente começa com uma sequência de espirros, dá um mal-estar, dá uma fadiga, uma preguiça, sentimos febre, ficamos com rouquidão, dá dor de garganta, não é assim? Mas a dor da alma, a gente consegue ver? Só quem está passando é que sente. Então não tem como nós apontarmos dedos, não tem como nós avaliarmos o coração daquele irmão. Por mais que tenha uma equipe que queira acolher, que queira abraçar, que queira dar orientações, que são muitas pessoas assim, que têm um bom coração, bons sentimentos, se ele próprio não desejar, ele não vai sair daquela atmosfera, ele vai permanecer daquele mesmo jeito. Então tudo cabe, começa
dentro de nós, dentro de cada um de nós. Então a minha proposta é: vamos trocar de poltrona? A vida tem a cor que você pinta. Você pode pintá-la de colorida, harmoniosa, mas você pode também pintá-la de cinza. Você que faz as suas escolhas. Eu digo que o destino não existe. O destino quem faz somos nós. Somos nós que recebemos aquela página branquinha no início da manhã, quando a gente tem a oportunidade de acordar, e a gente vai escrever a história que nós vamos ter naquele dia. Qual é a proposta para mim? O que eu vou fazer no dia de hoje? E ali naquela página em branco que o Papai do Céu dá para nós vamos escrever a nossa história. Então cabe a nós, que nós somos donos desse corpo nessa existência. Então nós é que fazemos as nossas escolhas através do livre-arbítrio, né? Então, a minha sugestão nesse momento é que a gente troque de poltrona, é que a gente pinte a nossa vida de uma forma colorida. E além disso, eu gostaria de deixar aqui mais um exemplo. Eu tenho um prego e um martelo. Eu posiciono o prego em um pedaço de madeira. Venho com o prego, bato naquele prego, o prego não entra. Mas eu faço um pequeno movimento simples e sutil. Eu pego o prego e coloco ele um pouquinho mais acima. Com o martelo eu dou uma martelada, ele entra de primeira. Então, às vezes, é um pequeno movimento, uma pequena atitude sutil que seja, para que o prego entre. Porque se eu ficar batendo na mesma tecla, cometendo os mesmos erros, eu não vou sair daquela viciação. Vou me manter ali naquele movimento, né, continuamente. Então eu preciso mudar o meu prego de posição. Esse movimento sutil que foi feito, o que aconteceu? Eu encontrei um pedaço de madeira macia. E aí foi fácil o prego entrar. Então que a gente possa fazer essas melhores escolhas, que a gente tenha a oportunidade de mudar de poltrona sempre que for possível, né? Que a gente possa pintar a nossa vida de uma forma colorida e que a gente possa encontrar as madeiras macias no nosso dia a dia. Nós estamos chegando ao final do nosso encontro e eu gostaria que vocês observassem essa árvore com todo carinho. Tudo que ela possui, o movimento que ela está fazendo, para que a gente possa fazer uma pequena reflexão, finalizando esse encontro da noite de hoje, que vem regadinho de amor da nossa professora Amélia Rodrigues, que com tanta sabedoria vem nos incentivando, nos motivando a sermos melhores a cada dia, com os enfrentamentos que a vida nos apresenta. E ela sempre de forma muito carinhosa, muito querida, ela nos dá várias informações e várias dicas importantes. Bem, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não é mesmo? Nós lançamos uma semente no solo fértil, aquela semente ela vai germinar, vai criar raízes. E através do tronco da árvore vão ser sugados todos os nutrientes daquela raiz. Aquele tronco vai dar uma sustentação para aquela árvore. Naquele tronco vão começar a despontar alguns galhos. Daqueles galhos vão surgir folhas novinhas, representando o renovo, representando a novidade, as oportunidades, as novas chances. Na sequência virão as flores que vão desabrochar em flor, em perfume, em beleza. E por último virão os frutos, com sua doçura, trazendo o alimento, né, trazendo o sabor para cada um de nós. O que temos aí? Uma árvore, um ser vivo que nos oferece flor, beleza da flor, que nos oferece o fruto, que nos oferece a madeira, que nos oferece a sombra, por ser frondosa,
Mas para que ela se mantenha dessa forma, rica em beleza, né, frondosa, que ela cresça saudável, ela precisa de alguns tratamentos, de alguns cuidados. Precisa da água da chuva, precisa dos raios solares, precisa ser regada, precisa estar num solo fértil, precisa ser adubada, precisa ser podada para que ela possa crescer com saúde e beleza. Assim somos nós. Nós somos essa árvore que precisa de cuidados diários, de cuidados constantes, para nós sermos capazes de permanecer nessa existência com sabedoria, com discernimento, com tranquilidade. Se eu olho a minha árvore hoje no meu jardim, por exemplo, jamais eu vou encontrar a minha árvore da mesma forma amanhã, por exemplo. Eu olho para ela hoje, amanhã ela já vai estar diferente. Por quê? Porque alguns galhos já caíram, algumas folhas caíram para dar oportunidade para novas folhas chegarem e nascerem. Algum fruto vai nascer, outros vão cair. Enfim, todo dia é um novo dia, é uma nova oportunidade, é uma nova escolha que nós fazemos para a nossa vida, para que a gente possa, sempre de maneira tranquila, de maneira serena, acreditar que nós somos capazes sim, que nós temos Jesus, né, no comando dessa nau, à frente de tudo, para nos orientar, para nos mostrar o caminho, para nos mostrar a verdade, para nos mostrar a vida. Eu agradeço a todos pela oportunidade dessa noite, pela oportunidade do trabalho, por vocês me ouvirem. Muito obrigada pelo carinho. Mas como não podia deixar de ser, nós vamos fazer o fechamento desse encontro de hoje com o poema da gratidão, recitado de forma inigualável pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, sendo o poema da gratidão o poema de autoria da nossa benfeitora Amélia Rodrigues. Muito obrigada a todos.